também importante da cartografia, e é um conceito que permite, por exemplo, entender o comércio internacional, entender a dinâmica da economia mundial, né? Porque, se você pensar bem, aproveitando a questão do fuso horário, por exemplo, o investidor pode pegar o dinheiro dele eletronicamente e programar um computador, por exemplo, né, eu vou falar assim, para investir em diferentes mercados 24 horas por dia, né? Colocar o dinheiro dele em bolsas de valores do Brasil, por exemplo, aí fecha a bolsa do Brasil, o computador lá já está programado, ele pega e investe, sei lá, no mercado financeiro dos Estados Unidos, aí o mundo dá aquela girada, né, do movimento de rotação que está ligado ao fuso horário, aí ele joga esse dinheiro lá para as bolsas asiáticas, depois para as bolsas europeias, e aí depois o dinheiro volta a ser investido aqui no Brasil. E aí o dinheiro fica 24 horas por dia girando, você está dormindo e está ganhando dinheiro lá. Então, essa é uma das questões. A outra é ter uma uniformização mesmo de horário, né? Quer dizer, você saber que hora que você vai decolar aqui, que hora que você vai pousar lá, quando você liga para algum parente que está no Acre ou na Europa, saber qual é a melhor hora para poder telefonar, né? Para não ligar em horários. Ah, vou ligar lá para ele, pô, são 3 da manhã lá. O cara está no meio do sono. Então você não tem como fazer isso. Então o fuso horário tem várias e várias e várias utilidades. Até a Convenção Internacional da Hora não tinha essa uniformização. Cada país adotava mais ou menos o fuso horário que queria, o horário local que queria. Aí houve essa reunião e foi feita essa uniformização, essa Convenção Internacional da Hora, para facilitar o comércio, o transporte, as comunicações, é claro, né? No mundo, lá no século XIX, um mundo que estava se globalizando, né? Um mundo que estava derrubando suas fronteiras aí, graças ao comércio, tá? Então, é um conceito muito importante para nós dominarmos o conceito de fuso horário. Só peço que não esqueçam de assinar a lista, não esqueçam que semana que vem tem prova ângulo, tá? Tem várias coisinhas, não esqueça aí. Muito bom. Vamos pegar aqui a apresentaçãozinha de fuso horário. Olha aqui, ó. Se vocês puderem ir lá na página 359 da apostila de vocês, seria o ideal, tá? Do caderno do aluno, página 359 seria muito, muito bom. Eu já estou rindo aqui que eu estou vendo a minha cachorra com um par de meia de alguém na boca. Alguém ficou com um par de meias a menos aqui em casa. Para começar, em 1884, né, então nós estamos falando no momento em que a Europa, por exemplo, está já dominando o mundo. Aqui já teve Conferência de Paris, né, Tratado de Berlim, já houve a partilha da África. Então, os impérios europeus se expandem pelo mundo todo. Nessa época, se dizia, por exemplo, que nos domínios da rainha da Inglaterra o sol nunca se põe. Olha que interessante. Porque quando era dia, por exemplo, no Canadá, era noite na Austrália, né? Então sempre o sol estava brilhando no Império Britânico. Essas nações todas, mais os Estados Unidos, que recentemente tinham terminado seu processo de unificação através da Guerra Civil e expansão territorial em direção ao oeste, essas nações todas se reúnem em Washington, o que é bastante sintomático, né, do papel que os Estados Unidos estavam começando a desempenhar no mundo já naquele momento, tá? E ali eles decidem, então, essas nações todas mandar representantes para fazer essa uniformização do horário. Pegam o globo terrestre, tá? Pegam o globo terrestre, dividem
os 360 graus, os 360 graus do globo, né, que é uma representação dele, é uma esfera, dividem pelas 24 horas que o dia tem. Nós lembramos sempre, né? O dia tem 24 horas e 6 minutos, né? Lembra essa história? E aí, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, em que fevereiro tem 29 dias, para compensar a diferença entre o ano astronômico e o ano cronológico. 360 graus dividido por 24 horas resulta em 15. Se você dividir 360 por 24, dá 15 graus para cada hora, tá? 15 graus para cada hora. É aí que eles chegam nesse valor, ó, de 15 graus, né? Aí eles chegam no valor de 15 graus. Se você pega o tamanho da circunferência da Terra, que nós já vimos em aulas anteriores, e divide, né, nessas 24 faixas aí, você vai ter cada faixa com 2.600 quilômetros. E aí você estabelece. Aí, todos os pontos que você escolher dentro dessa faixa de meridianos, o meridiano de Greenwich, né, onde fica o Observatório Internacional da Hora, é escolhido como meridiano de referência, poderia ser qualquer outro, poderia ser o meridiano de Ribeirão Pires, por exemplo, né, mas é escolhido o de Greenwich porque a Inglaterra era, naquele momento, a senhora dos mares, né? Então, a conferência é em Washington, são os grandes países organizando a, a geoeconomia mundial, né? Pois bem, então lá em Londres é escolhido o meridiano de Greenwich, tá? E aí todos os locais que ficarem dentro dessa faixa de 2.600 quilômetros vão ter o mesmo horário, tá? Independentemente do hemisfério em que estiverem. Essa hora oficial, é chamada de hora legal, tá? Na hora do local. Olha aí, ó. Observatório Internacional da Hora. Vocês que assistiram o filme do Thor, aquele que é mais engraçadinho lá, é Thor, sei lá, um deles lá. Acho que é o segundo filme do Thor. Tem umas cenas de ação que se passam aí no Observatório Internacional da Hora, em Greenwich. Né? Quando vocês forem a Londres, não, eu estou dando todos os pontos que vocês têm que parar, hein? Eles façam isso quando estiverem lá em Londres. Vocês têm que mandar uma foto para mim do Observatório Internacional da Hora, do túmulo de Karl Marx, né? Então tem vários lugares que vocês vão visitar para que eu visite esses lugares através de vocês. Bom, aí se começam nessa discussão toda, né? Fica combinado o seguinte: primeiro, ora, se o Sol nasce a leste, né? O Sol está nesse momento que a gente está conversando, o Sol está nascendo aqui a leste, ó. No hemisfério sul, no hemisfério norte, o Sol nasce a leste. A única coisa que no hemisfério sul ele vai fazer leste, depois ele vai para o sul e para o oeste. No hemisfério norte, ele vai fazer leste, norte e oeste. Bom, se o Sol nasce a leste, tudo que estiver a leste, tudo que estiver a leste da onde você está, já viu a luz do Sol. Tem horas a mais. É o movimento de rotação da Terra. Então, por exemplo, a gente está vendo o Sol nascer aqui agora, mas em lugares mais a leste ele já nasceu. Ele já nasceu em Fernando de Noronha, né? Nas ilhas oceânicas brasileiras todas, Fernando de Noronha, é, Trindade e Martim Vaz, tá? São Pedro e São Paulo, no Nordeste brasileiro, lá já, né, o pessoal já está caminhando na praia lá no Recife, né? Então, a leste, na África, na Europa, no Japão, o sol já nasceu. No Japão, o sol já está indo embora, já são 6 horas, 7h15 da noite, lá no Japão, né? Então, o sol, inclusive, já fez aí toda
toda a volta dele. Muito bem. A partir dessa constatação que o Sol nasce a leste e a leste sempre tem horas a mais, ora, a oeste da onde eu estou, eu terei sempre horas a menos. Por exemplo, no Acre, o Sol ainda não nasceu. No Mato Grosso, o Sol ainda não nasceu, provavelmente. Tá? Então, lá no Acre, eles estão lá com 2 horas a menos em relação a gente. Lá no Acre são 5h15 agora. Enquanto nós estamos conversando aqui, 7h15, lá no Acre são 5h15. Eles só vão começar a, a, a ver o Sol provavelmente daqui 1 hora, não sei, né, o nascer do Sol em Rio Branco, hoje eu não sei que hora que vai ser, mas... Né? Então, lá a oeste, sempre horas a menos. Lá nos Estados Unidos, o Sol vai aparecer primeiro para quem mora em Nova York. Depois de umas 4 horas é que ele vai aparecer para quem mora em Los Angeles. Né? Na Rússia, o Sol vai nascer primeiro para quem vive ali em Vladivostok. Depois de 12 horas, a Rússia tem 12 fusos horários, tá? Ele vai aparecer para quem mora no extremo oeste do país, né? Moscou, enfim, tá? O primeiro fuso, o fuso de referência, é o de Greenwich. Então, sempre que vocês verem essa expressão aqui, ó, vocês observarem essa expressão, é Greenwich Mean Time, tá? Horário de referência de Greenwich. O Brasil, por exemplo, nosso horário oficial, né, que é o horário de Brasília e é também o horário de São Paulo, é -3 GMT. -3 GMT, quer dizer, o horário oficial do Brasil, horário de São Paulo também, é 3 horas a menos em relação a Greenwich. Então, nós estamos 45 graus, mais ou menos, a oeste de Greenwich. Né? Então, 3 horas a menos. Lá em Greenwich, por exemplo, agora aqui são 7h15, lá são 3 horas a mais em relação a nós, né? Nós 3 menos em relação a eles, eles 3 a mais em relação a nós. Então agora lá são 10h15. Né? Lá em Greenwich são 10h15, 10h20 aproximadamente. Tá bom? Bem, aqui aquele cálculo que eu já falei para vocês no início, né? Por que 15 graus? Por que 15 graus? Leve em consideração, então, a representação esférica da Terra, né, circunferência, que tem 360 graus, a duração arredondada do dia, de 24 horas, tá? E o movimento de rotação da Terra. E o movimento de rotação da Terra. Então você junta o movimento de rotação, que é aquele que a Terra faz sobre o seu próprio eixo, né, de oeste para leste, que leva 24 horas. Tá? A representação não é a Terra é geóide, né? Mas a representação é uma circunferência. Tá? Então, de 360 graus. Nós temos essa divisão. 360 graus dividido por 24 horas, 15 graus. Por isso, nós temos aqui, ó, 24 fusos horários. Lembrando que o fuso horário ele tem uma linha média, né? Então ele tem 7,5 graus para um lado, 7,5 para o outro, para dar o 15. Né? Então o meridiano passa ali no meio entre as duas, entre os 2 graus aí, né? Então de 0 a 15 ele passa no 7,5. Cuidado, hein? 7,5 graus em cada direção, tá? E aí tudo que tiver ali no meio tem o mesmo horário, né? Olha aqui, ó. Então, o camaradinho aqui, ele acorda aqui, né? Esse outro aqui, ó, é meio-dia para ele. Aí quando esse cara que for dormir meia-noite na Rússia, esse outro aqui está almoçando no dia seguinte, tá? Aqui tem umas ilhas, são as ilhas Diomedes, que ficam entre a Rússia, aqui, ó, ficam entre a Rússia e os Estados Unidos. Grande Diomedes e Pequena Diomedes. Às vezes, essas ilhas estão a 4 quilômetros uma da outra, sabe?
E às vezes numa ilha é terça-feira e na outra já é quarta-feira. Aqui é a linha internacional de mudança de data. Ó, linha internacional de mudança de data. Isso é muito louco, né? Então você aqui está na terça-feira, aí você pega o barquinho, não vai nadando, porque é gelado, e lá 4 quilômetros para frente já é quarta-feira, né? Tá? Aqui o Brasil, né? Então, o horário de Brasília, o horário do Centro-Oeste, o horário do Acre, e nós ainda teríamos aqui também o horário das ilhas oceânicas, tá? Então, menos 2, 3, 4 e 5. Né? Então, temos esses 4 fusos horários aqui no Brasil, tá? Alguns países têm um acertinho aqui, ó, 5 horas e meia, 5 horas e 45 minutos em relação a Greenwich. Olha ele aqui, ó, meridiano de referência. Tudo que, olha a linha média dele aqui, ó. Tudo que tiver para cá e para cá, dessa linha média, entre essa linha mais grossa e a outra, tem o mesmo horário. Aqui tem sempre uma linha média, tá? 7 graus e meio para lá, 7 graus e meio para cá. Entre esses dois, 15 graus aqui, o mesmo horário, tá bom? Então, olha o Japão aqui, ó. Olha o Japão. As 3 ilhas do arquipélago japonês, onde muitos de nós temos parentes, né? Honshu, Kyushu e Hokkaido são as 3 ilhas, as 3 maiores, né? Ilhas japonesas aqui, ó. Então, em relação, por exemplo, ao Brasil, ó, são 10 horas em relação a Greenwich, 10 horas, não, desculpa, 9 horas em relação a Greenwich, né? 9 horas em relação a Greenwich, mais 3 são 12 horas de distância. Ó, então, do Brasil até Greenwich, 3 horas. De Greenwich até o Japão, mais 9 horas. No total, 12 horas de diferença. Por isso, lá agora são 19 horas e 20 minutos. Né? Então, tá aí como calcular o fuso horário. É muito facinho, né? Eita, tem um cara. Peraí, deixa eu resgatar um balãozinho que voou aqui. É a Linha Internacional de Mudança de Data. Então, tem uma forma simples de fazer esse cálculo. Primeiro, você pega deixa eu pôr tudo aqui. Ei, rapaz, olha que coisa chata. Deixa eu tirar. A gente quer fazer animações, mas dá tudo errado, né? A gente quer deixar a coisa animadinha, mas dá tudo sempre errado. Então, vamos deixar animadinho mesmo. Pelo menos não tem erro. Pronto. Ó, primeiro, né, então, quando aparecerem exercícios para calcular fuso horário, né, que é o que vai aparecer nos exercícios da aula para vocês fazerem, para a gente corrigir depois. É, é sempre assim, né? No lugar A tem um certo horário, no lugar B, que horas serão, tá? Então, primeira coisa é ver a distância em meridianos entre os dois pontos, tá? Se os dois lugares estiverem no mesmo hemisfério, a continha é de menos. Se estiverem em hemisférios diferentes, a continha é de mais. Tá? Então, por exemplo, vou pegar um mapa aqui. Ó. Se você pegar 2 lugares aqui do Brasil, vai, São Paulo e Rio Branco. Os dois estão no mesmo hemisfério. Então, você faz uma subtração, tá? É 45 menos 30. E aí você vai chegar a 15 graus de distância aí, né? Entre os dois lugares, né? Se fosse o caso, na verdade são 30 graus. Tá? Agora, se fosse Brasil e Japão, como nós estamos falando, né? Hemisférios diferentes. Então, você vai somar os graus das duas localizações. Aí você tem essa distância. Você pega essa distância e divide por 15. A distância que você encontrar, você divide por 15. Então, por exemplo,
São Paulo está situado a 45 graus oeste. Moscou está situado a 30 graus leste. Ó, hemisférios diferentes. Oeste de Greenwich, leste de Greenwich. A letra, né? Letra diferente aqui. Eu vou somar 45 mais 30 dá 75 graus. Vejam, 75 eu vou dividir por 15, porque eu sei que a cada 15 graus é 1 hora. Então, vamos lá, tabuada do 15. 15, 30, 45, 60, 75. 5. Então, são 5 horas. Agora, se eu estou em São Paulo e quero saber a hora em Moscou, que está a leste, eu somo 5 horas. Se eu quero saber a hora em São Paulo estando em Moscou, eu subtraio 5 horas. Então, por exemplo, o exercício traz assim: sabendo que são 15 horas em Moscou, que horas serão em São Paulo? Então, você vai tirar 5 horas. 15 horas menos 5. Quando forem 15 horas em Moscou, serão 10 horas em São Paulo. Né? Olha lá. Sempre para leste é mais tarde e para oeste é mais cedo. Para oeste você subtrai e para leste você soma. Tá? Se aparecer lá, fulano embarcou no avião, você só tem que somar as horas de viagem. Tá? Fulano embarcou no avião em Moscou quando eram 15 horas. Sabendo que a viagem durou 4 horas, que hora que o avião pousou em São Paulo? Bom, quando ele decolou, às 15 horas em Moscou, eram 10 horas em São Paulo. Se ele viajou durante 4 horas, quando ele pousou em São Paulo, os relógios marcavam 14 horas. Tá? E aí, também tomar sempre cuidado com ela, né? Ó, aqui tem um problema. A linha internacional de mudança de data. Às vezes, dependendo do exercício, né? Ele te coloca para viajar você embarca na quarta-feira e desembarca na terça, ou embarca na terça e desembarca na quarta, como nas Ilhas Diomedes que eu falei agora há pouco, tá? Essa região é chamada de antimeridiano de Greenwich. Quando você passa por essa linha, lá nas Ilhas Diomedes, lá no Pacífico, né? Você tem que mudar o dia do calendário. Se você está indo do leste para o oeste, você soma um dia. Então, se você está indo do Alasca para a Rússia, você ganha um dia. Se você está indo do oeste para o leste, você tira um dia. Né? Então, você está indo de leste para oeste. É quarta-feira, vira quinta. Passou da linha ali, né? Aqui é quarta-feira, aqui é quinta-feira. Passou pela linha, pronto, muda o dia do calendário. Ah, mas não mudou nada, mudou o dia. Cala a boca. Agora, se você está indo de oeste para leste, né, acontece o inverso, tá? Você está na quinta, passa para a quarta. Olha aí, ó, as duas aí, as ilhas que eu falei, ó, né? Essas duas ilhas, então você muda de dia aqui, ó, tá? Aqui você está numa região, na pequena Diomedes e aqui na grande Diomedes. Olha como as duas ilhas são próximas uma da outra. Numa é domingo, na outra já é segunda-feira. No mesmo horário, são 6 da manhã, nos dois lugares. Só que um é 6 da manhã do domingo, naquele que está a oeste, e no que está a leste já é manhã da segunda-feira, tá? Mesmo estando aí uma ilha praticamente ao lado da outra, né? Tá? As ilhas Grande e Pequeno Diomedes. Muito bem. Essa, então, é a aula básica conceitual sobre fuso horário. Eu vou pedir para vocês, nesses próximos 20 minutinhos, enquanto tomam café, etc., antes da nossa aula de história, irem tentando realizar o exercício que tem aí, para que no nosso próximo encontro de geografia com aula, a gente possa fazer a correção. Tá bom?
e daqui a pouquinho, às 7h50, a gente se encontra para fazer a correção de um exercício da aula 14 de História e para ter a aula 15 de História sobre Bizâncio. Até mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Nos exercícios de fuso horário. Tchau, tchau. Tá bom, pronto. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau, não se atrasem.